Bem, gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e hoje vocês aprenderão como achar um número numa expressão algébrica, ou em que momento isso acontece. Como vocês viram na aula passada, e se não viram, só clicar no link aqui acima, né, o que são expressões algébricas, vocês hoje vão aprender como achar um resultado numa expressão algébrica, e como é que aparece nos exercícios. Querem aprender mesmo? Vem comigo até o final. E primeiramente, gurizada, eu trago aqui para vocês um exemplo de cálculo aqui de como achar um valor numérico numa expressão algébrica. Né? Então aqui, calcule o valor de 2a mais 3b, sendo que a igual a 5 e b igual a 4. Então a primeira coisa, o que traz a questão? Uma expressão algébrica, que é o 2a mais 3b, certo? Nesse caso, qual é a segunda informação para vocês transformarem em número o resultado? Porque só a expressão algébrica, 2a mais 3b, não tem o que fazer. Mas ali tem a informação seguinte, que a igual a 5 e b igual a 4. Então como é que a gente calcula? Gurizada, é muito simples, é ridículo assim, ó. Como a é igual a 5, então no lugar do a ali eu vou colocar o número 5, eu vou substituir. E como o meu b é igual a 4, no lugar do b eu vou colocar quem? O 4. Claro, uma coisa só que você tem que saber é o quê? No caso ali 2a, quando tem número e letra juntinhos ali, quer dizer que eles estão multiplicando. E é o mesmo caso que vale para o 3b. Como os dois estão juntos, também multiplicando. Estão multiplicando entre eles. Então ali pegando 2a, que é 2 vezes o a, e no lugar do a eu boto 5, como é que vai ficar? 2 vezes 5. E repetindo aquela expressão ali, a gente vai reescrever aquela expressão, só que no lugar das letras a gente vai colocar aqueles números. Então como é que fica? 2 vezes 5 mais, porque na expressão algébrica ele tem um mais entre os dois termos, 3 vezes b. Então no lugar do b eu vou botar o 4, vai ficar 3 vezes 4. E como é que fica? No caso ali agora se transformou numa expressão numérica. Lembrando, expressão é aquilo que tem um monte de cálculo ali, é uma linha de cálculos, que pode ter todas as operações possíveis de matemática. Naquele caso ali é uma expressão numérica. Por quê? Porque só tem números agora, não tem mais letras. Porque a gente substituiu a letra por números. Então como é que fica? Lembrando, na expressão numérica a gente sempre calcula as multiplicações primeiro. A gente vai multiplicar o 2 vezes 5 e ali o 3 vezes 4. Então quanto é que é 2 vezes 5? 10. O mais eu repito ali, porque eu não estou multiplicando primeiro. E no caso 3 vezes 4, 12. Agora ali na minha próxima, depois da igualdade ali, né, ficou 10 mais 12. Como não tem mais multiplicação, agora sim eu somo. Quanto é que é 10 mais 12? 22. Então esse é o meu resultado final e dentro de uma expressão algébrica se transformou um resultado numérico que é 22. E relembrando, como é que acontece isso? Quando tiver uma expressão algébrica e ali me diz também os valores de cada letra. E na prática, professor? Como é que ele aparece achar um resultado numa expressão algébrica? Muito simples. Então, como vocês estão vendo ali no exercício, calcule a área do retângulo em metros, né? Então ele quer saber o resultado em metros, sendo que os lados desse retângulo são 2x e y, o x é igual a 13 e o y é igual a 5. Então, primeiro ele deu ali expressões algébricas ali, né, dá termos ali, e dá o valor de x e y. Então, tem como achar um resultado. Claro, essa questão, como foi tirada no vestibular, ele não dá a expressão algébrica pronta. Né? Mas o que ele está dizendo? Calcule a área. Então, para saber assim, né, de vocês, como é que se calcula uma área de retângulo? Simples, base vezes altura, ou lado vezes lado. Então, como os lados ali são 2x e y, a nossa área calculamos como? 2x vezes y. Então, é assim que fica a nossa expressão algébrica, 2x vezes y. O que eu tive desse exercício é que ele não traz a expressão pronta. Né? Vocês têm que saber que área é lado vezes lado. Então, olhando ali 2x vezes y, se não tivesse valor de x e y ali no enunciado, a área seria aquela expressão algébrica, terminaria aí a conta. Mas, como foi dado que x é igual a 3 e y é igual a 5, no lugar dessas letras a gente vai colocar o 3 e o 5. Então, como é que fica ali? Lembrando, números e letras juntas são vezes, então é 2 vezes x vezes y. E aí, no lugar do x eu vou botar o 3, porque o enunciado está dizendo que o x é igual a 3. No lugar do y eu vou botar o 5, porque o enunciado está dizendo que o y é igual a 5. Como é que fica?
2 vezes 3 vezes 5. E agora é só calcular todos eles. 2 vezes 3 é 6. E o 6 vezes 5, 30. Então, logo, a área desse retângulo é 30 metros quadrados. E uma observação. Todo cálculo de área sempre termina em quadrado. A unidade é o quadrado. Como ele pediu em metros, logo vai ser metros quadrados. Gurizada, espero que tenham gostado, que tenham aprendido na prática como é que se chega um resultado numérico a partir de uma expressão algébrica. E lembrando que sempre tem que ter esse comportamento, tem que ter uma expressão algébrica, mas tem que dizer qual o valor das letras. Se não tiver, não tem como encontrar. E era isso, gurizada. Valeu!